Olá, boa noite você que se encontra aí ligado no canal Pense Comigo. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez, desde já agradecendo a sua participação e o seu ato de inscrever-se no canal. Para mim é muito importante. Quero agradecer já a vocês que se inscreveram e pedir a você que, se está curtindo esse vídeo, por favor, se inscreva no canal. Para mim é muito importante que você faça isso, tá bom? Não te custa nada, não vai te gerar custos financeiros e você vai contribuir com o nosso canal. Nessa noite eu quero falar para você como entender melhor a Bíblia, essa ferramenta maravilhosa que nós temos em mãos aqui, que Deus deixou para nos abençoar. E certamente quem a dispõe, quem se alimenta dela, tem uma vida certamente mais instruída, mais abençoada da presença de Deus. Eu quero pensar nesse tema nessa noite e eu quero te dar algumas informações importantes, algumas dicas importantes que certamente irão te ajudar a entender melhor o livro sagrado que existe há décadas, centenas de anos, milhares de anos, e tem falado a muitas pessoas, tem mudado a vida de muita gente e certamente vai mudar a sua se você entender melhor o livro sagrado da parte de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você entender melhor a Bíblia é ter uma palavra de Deus chamada Bíblia nas suas mãos. E você precisa compreender um pouco da história da Bíblia, né? Um livro que a gente vê como um só, mas na verdade são 66 livros escritos por cerca de 40 autores ao longo de cerca de 1.600 anos, inclusive tendo aí esse período chamado de intertestamentário ou período de silêncio, onde disse que Deus não falou, não revelou para se inscrever algo na palavra de Deus. E é justamente nessa fase onde a gente entende pela história que surgiram os chamados livros apócrifos. Você sabe o que é livro apócrifo? Esta é uma aula para outro momento, que nós estaremos gravando um outro vídeo sobre bibliologia. Mas por enquanto eu quero focar nessa noite naquilo que você precisa ter como ferramenta, como atitude para entender melhor a Bíblia Sagrada, chegando-se a ela como algo que vai abençoar a sua vida. Primeira coisa depois de ter a sua Bíblia é buscar a Deus. Não se entende essa palavra senão pela instrução, pela orientação do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que se aproxima da Bíblia apenas para fazer críticas a ela, para tentar denegri-la, jamais achará nela a verdade que Deus deixou para todo aquele que se aproxima dela como um bom ouvinte. Uma coisa que nós precisamos compreender do ponto de vista da Bíblia, quando nós chegamos a ela, é saber de primeira mão que ela não foi escrita primariamente para nós como seus ouvintes. Ela teve um ouvinte primário, o ouvinte lá do começo, em sua circunstância, em sua realidade, em sua situação. E por conta da realidade que estava vivendo, alguém foi usado por Deus. E aí a gente precisa focar isso, né? Algumas pessoas dizem, é palavra de homem. Sim, mas não foram qualquer homem, não foi qualquer homem. Esses homens foram instruídos por Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra foi soprada pelo Espírito Santo. Theopneustos, né? A palavra de Deus chega até nós a partir dessa instrução do Espírito Santo de Deus. Uma vez que você tem aí a palavra de Deus na mão, que você tem esse livre acesso de falar com o Senhor através da oração, uma coisa que você precisa fazer de forma muito decisiva e determinante é ler o livro todo. Por exemplo, a gente tem livros grandes, né? O livro de Isaías, que tem 66 capítulos, é um livro grande, você tem que ter mais tempo para fazer essa leitura. Mas há livros pequenos, por exemplo, tem um livro que só tem um capítulo. E aí você vai ler rapidinho esse livro e se aprimorar daqueles conhecimentos que ele tem para a sua vida. E aí a recomendação é que você tire tempo. Eu fiz uma vez um estudo no Rio de Janeiro, na Escola de Estudo Bíblico Indutivo, e a gente leu pelo menos a Bíblia toda 7 vezes. Em cada leitura tinha uma perspectiva. A primeira leitura é aquela apanhado geral. Você lê o livro todo de uma vez só, e a partir dessa leitura você vai tomando conhecimento desse livro para que ele possa entrar na sua visão, no seu campo de visão. É como aquela leitura que você vem de alto para baixo. Você vai sobrevoando uma cidade e você vai descendo ao ponto que o avião vai pousando, você vai tendo uma noção maior das intimidades da cidade, muito diferente daquela visão panorâmica que você tem
quando você está sobrevoando a cidade. Assim é a leitura bíblica. Você faz a primeira leitura, se aprimorando no texto, e ao chegar dentro do texto você vai buscar algumas coisas muito importantes. Depois que você lê essa primeira vez para tomar conhecimento do conteúdo do texto, aí você vai ter um pouco da percepção do que é a história, do que é a narrativa, e é bem interessante você frisar isso, porque a Bíblia não é um texto de uma única característica, né? A gente sabe que tem livros históricos que contam as histórias do povo de Israel, temos aí os livros de sabedoria, os salmos, né? Temos as profecias, temos os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, e as epístolas, que elas são cartas endereçadas a pessoas ou a igrejas. E certamente essas cartas tinham alguma finalidade dentro de um contexto real da igreja ou de alguém que iria receber a carta escrita por Paulo, por Pedro, por Tiago, seja lá quem for que escreveu. E por último, o livro de Revelação, que é Apocalipse, que fala sobre justamente aquilo que nós sabemos que acontecerá, que é a escatologia, né? Os últimos tempos. Tendo isso como conhecimento prévio, eu chego para a Bíblia entendendo que há uma diversidade de situações, contextos diferentes. E aqui eu quero falar de dois contextos que você precisa compreender, que é o contexto histórico do livro e o contexto literário. O contexto literário tem a ver com aquilo que está dentro do texto, ou seja, se você vai ler um livro da Bíblia lá pelo meio, sem entender o que veio antes do que você está lendo, talvez você seja levado a uma interpretação errônea do que está lendo aqui nesse momento, porque não se apropriou do que antecipadamente estava escrito naquele livro. Isso chama-se entender o contexto histórico, aliás, literário. Para entender o contexto histórico, eu vou precisar de algumas ferramentas. Por exemplo, eu tenho aqui alguns livros. Este aqui, chamado Introdução Bíblica, ele vai me trazer algumas orientações interessantes sobre a bibliologia. Aqui eu tenho outro, muito também interessante, que é o Dicionário Internacional de Teologia, esse do Novo Testamento, tem também o do Velho Testamento. Ele trata de temas ou de questões bem específicas dentro da Palavra de Deus. Por exemplo, aqui tem o termo Belém, e você pode ler, e esse livro, esse Dicionário Internacional de Teologia, vai trazer algumas variações da aplicação da palavra, por exemplo, o tema bênção também, da mesma forma. E eu tenho também aqui outro, que é muito interessante, que ajuda no aprimoramento do conhecimento do texto, que é o Novo Comentário da Bíblia, que ele também trata sobre versículos específicos dos livros. Outro que eu tenho também interessante, e que eu uso, é o Novo Dicionário da Bíblia, que ele vai também trazer informações de temas, né, ou de palavras específicas dentro da Bíblia, e que certamente vão aprimorar o nosso conhecimento. Isso vai trazer o plus, né, do texto que a gente está lendo, porque certamente quem não se apropria de algumas outras ferramentas, ele vai precisar de alguém que tenha feito isso para que ele explique um pouco melhor algumas questões da Bíblia. Mas quando eu me aproximo da Palavra de Deus, tendo conhecimento dessas ferramentas a mais, certamente aquilo que eu estou estudando da Palavra do Senhor vai ter mais significado para mim. Eu preciso compreender essa palavra que, embora não tenha sido escrita originalmente para a minha vida, de forma específica, da forma que foi escrita para os ouvintes originais, os ouvintes lá do passado, ela atravessa gerações e continua falando ao meu coração, continua confrontando, continua ensinando, continua falando de alguma forma bem específica, bem especial para o meu coração. É interessante também você conhecer um pouco, ou ter em mãos, em alguns momentos, um dicionário em português. Porque tem palavras, às vezes, que, para entendermos o seu significado no versículo, é preciso que se entenda a sua semântica, né? Aquilo que significa de fato para nós no dia de hoje. Então, se você se aproxima da Bíblia e tem algumas ferramentas, essas ferramentas certamente vão ajudar você na compreensão do texto. Mas é imprescindível, irmãos, que nós façamos esse quebrantamento em oração, buscando de Deus essa orientação e ler o texto todo. Porque tem muita gente falando o que o texto não diz. Tem uma frase que diz assim: um texto não pode significar o que nunca significou. Uma pergunta que você pode fazer para o texto, quando estiver dentro dele, é:
Quem fez o que, a quem, como, quando, onde e por quê. É bem interessante. É aquele diálogo que você faz com o texto. Você não entra nele assim afoito, nem entra perdido. Você entra com a curiosidade, com o interesse de saber por que aquela expressão está ali, por que aquela pessoa aparece ali, por que o autor citou aquela realidade da situação que ele estava escrevendo e foi tirado como lição para o seu ouvinte ou uma confrontação para o seu ouvinte. É bem interessante nós entendermos do ponto de vista da exegese que também nós precisaremos, se for preciso, conhecer um pouco das línguas originais. Se vocês puder fazer um curso, né, de grego ou de hebraico, isso é bem interessante porque você sabe, ou talvez não sabe, vai ficar sabendo agora, a palavra de Deus ela foi escrita, o Velho Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego, algumas porções do aramaico, poucas partes, e que se aplicam melhor no conhecimento mais aprofundado quando nós temos contato nas línguas originais. Por exemplo, eu tenho o meu Novo Testamento grego, eu conheço um pouco, não é muito, mas o bastante para enriquecer mais as mensagens que eu prego. E quando eu vou para o texto do grego, no meu Novo Testamento grego, e eu vou para o texto em português e vejo aquela palavra, eu procuro o que significa aquela palavra do português lá no grego, eu procuro aprofundar aqui, por exemplo, nesse léxico grego-português do Novo Testamento. Esse texto aqui vai me dizer alguns significados da palavra naquele exato texto, o que pode enriquecer mais o conhecimento, não apenas para explicação, mas para também edificação do meu coração. Então são essas as orientações que a gente pode passar para você nessa noite, fazendo esse resumo. Ter uma Bíblia, orar, buscando a Deus a sua direção, ler o texto por inteiro, conhecer o contexto histórico e o contexto literário, isso tem a ver com leitura toda do livro e leituras extras para que possam aprimorar, assim, o seu conhecimento. E a partir dessas ferramentas, você saber como utilizar para que possa, assim, a Bíblia ter vida na sua vida e, sobretudo, pela intermediação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, pois, nos ajude e aplique no nosso coração essa reflexão, essa instrução. E antes de terminar, eu não posso fazer o encerramento desse vídeo sem antes pedir que você, se está gostando do canal, se está sendo abençoado, compartilhe, faça a sua inscrição e nos ajude a chegar mais longe, alcançando mais pessoas. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Um forte abraço do seu amigo aqui, o pastor Eli Costa.